Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar mais um webinar aqui da MapData, novamente me apresentando aqui, antes de dar início, né, esse ótimo tema que traz aí muitas dúvidas, né, principalmente os dois últimos temas aí do nosso webinar, que é o Motion Designer e o Designer 3D, né? Hoje falaremos sobre ferramentas essenciais para os profissionais de design. Eu sou Douglas Anjos, já trabalho aqui no MapData há um bom tempo, acho que vai fazer já uns 10 anos aqui. Sou profissional da área de marketing e também documentação digital, especialista Adobe aqui na MapData. Acho que muitas pessoas já conhecem a MapData pelo seu conhecimento técnico, né, a sua vasta abrangência no conhecimento técnico dos softwares. E sou um amante daí da tecnologia, né? Então, normalmente quando sai alguma novidade, alguma coisa, já estou por dentro, que eu gosto muito da área de tecnologia em si, indiferente se é Adobe, Microsoft, Autodesk, né? Estou me introduzindo também um pouco na área de Autodesk, na parte de 3D. Então, é muito bacana, eu gosto bastante dessa área de tecnologia e vamos falar também agora da área de designer, que entra muito na parte de tecnologia em si. Beleza? Então, vamos já pular aqui para a nossa introdução, ferramentas essenciais para profissionais de design. Então, não tem como começar a falar da área de design, dos programas de design, até mesmo como utilizá-los, sem falar do hardware, né? Então, muitas vezes eu vejo muitas pessoas trabalhando com Photoshop, trabalhando com Illustrator, After Effects, com hardwares um pouco mais complicados de serem trabalhados. Então, é sempre bom ter um bom hardware, ali, pelo menos com uma placa de vídeo, né? É o que a gente sempre recomenda, porque o processamento gráfico da Adobe é muito alto. Porém, um dos pontos mais importantes também, né, de se iniciar um processo na área de design, um projeto na área de design, é também ter um bom HD que tem um bom processo de resposta, tá? Bom, então, como que funciona essa questão de hardware, né? Muitas vezes o designer também é o fotógrafo, que também é o desenhista, né? Que sabe desenhar bem e tudo mais. Então, além do computador, também temos as famosas mesas, né, digitalizadoras da Wacom. Agora temos outras empresas no mercado. São muito úteis na área do Photoshop, que utilizam Photoshop, Illustrator, que vão trabalhar muito com o traçado manual, que é muito difícil de lidar com o mouse, né? Temos também as máquinas fotográficas, aí temos Nikon, Sony, Canon e por aí vai. E além disso, né, além da parte do hardware, em si, então existe um kit de introdução ao design, né? Muitas vezes a pessoa que está trabalhando com design sempre tem aquela câmera DSLR ali para quebrar um galho uma vez ou outra. Por quê? Muitas vezes há necessidade de tirar fotos e filmar, realizar filmagens também, né? E não podia faltar aí nesse nosso meio do design a criatividade. Então, não adianta saber tudo sobre os programas da Adobe se não conseguir utilizar a criatividade para criar aí ótimas artes, ótimas gravações, ótimos vídeos, né? Então, e não somente isso, a criatividade também está muito ligada à esperteza da utilização. Não é somente saber de onde clicar, é também ser criativo quando e onde usar que coisa. Então, muitas vezes vemos vídeos no Instagram, Facebook, pessoas transformando objetos complexos com objetos mais simples, né? Que é a prática realmente do design, que é transformar objetos primitivos, como círculos, quadrados, retângulos, triângulos, em objetos mais definidos e mais complexos, como um coração ou até outros tipos de ícones aí, principalmente se você estiver trabalhando com Illustrator. E isso ocorre horrores com Illustrator. E não tem como também tirar a criatividade do nada. Muitas vezes temos aí a utilização da criatividade com com também pontos de abrangência que você vê durante a internet, né, enquanto está fuçando a internet. Então, temos aí o próprio Behance, né, onde você vê as artes, né, de outros artistas no meio do design, como também o Pinterest, né? Então, muitas pessoas pegam muita influência dali também, né, e vão trazendo essa criatividade para dentro do seu trabalho. Soluções Adobe, é claro que eu não podia deixar de trazer o principal da história, né? Porque não tem como falar de design sem falar de Adobe, né? Não tem como falar de criação, criatividade sem falar de Adobe, que eu acho que é a empresa que mais preza por essa área, que realmente não tem como ser substituída por tecnologia nenhuma. Então, se você criar um robô hoje que saiba mexer 100% no Photoshop, ele
vai saber fazer o que já existe, né? Não vai conseguir criar, realizar criações através de intuitividade, por aí vai, né? E também devemos, nesse meio, no processo de design, temos que nos colocar no lugar do cliente. Então, quando eu falo cliente, não é somente aquele que nos pede o projeto, e sim também aquele que vai utilizar, o cliente do nosso cliente. Por quê? Não tem como a gente criar uma arte fantástica no Photoshop, finalizá-la muito bem no Premiere e por aí vai, se a pessoa lá no final não conseguir entender aquela arte, não conseguir entender aquele vídeo, ou não conseguir até mesmo utilizar aquele aplicativo. Então, sim, precisamos nos colocar no lugar do nosso cliente e no cliente do nosso cliente, tá? Que muitas vezes é o usuário final, o leitor final e até mesmo a pessoa final que vai estar vendo ali, né, o seu projeto. Beleza? Então, iniciando o nosso projetinho aqui do webinar, esses tópicos não poderia faltar, né, que é o básico do básico. Tenha seu próprio processo criativo. Então, de onde você vai começar? Quais são de onde você busca a sua criatividade, né? Você vai começar do Photoshop, do Illustrator, crie um processo da sua criação, onde tudo que você vai startar precisa ter um começo, meio e fim. Se você pula a partir do meio, na hora que você olha lá para trás, putz, faltou alguma coisa que podia ser feita nesse momento aqui, nesse momento chave aqui que eu estou trabalhando com o Illustrator, podia ter trazido uma imagem lá do Photoshop e agora eu vou ter que alterar tudo que eu já fiz até agora no Illustrator. Então, entenda bem quais são os passos que você precisa ter inicialmente, para depois, né, entender quais os caminhos a traçar e depois como finalizar. Então, começo, meio e fim aí não pode faltar nesse processo do projeto, do design. Beleza? E aí, vamos entrar mais a fundo em cada área do design que já estipulamos, até mesmo na comunicação, né, do nosso webinar, que foi design gráfico, design web, motion design, design 3D. Cada uma dessas áreas tem seus segredinhos, tem seus aplicativos a serem utilizados, né, e tem suas finalidades, tá? Muitas vezes, o motion design chega a ser um dos mais complexos, porque ele passa por mais programas. Mas aí, no final, existem técnicas de design gráfico que não vão ser utilizadas, por exemplo, no motion design, assim como existem técnicas no motion design que não vão ser utilizadas no design gráfico. Então, por aí em diante. Beleza? Então, começando aqui pelo mundo do designer gráfico, que foi literalmente de onde eu comecei, né? A área do design gráfico vem lá, já é muito antiga, né? Vem dos primórdios, desde tirar uma foto, precisa tratar a imagem no Photoshop, criar logos, criar ícones, criar padrões de caracteres e tudo mais. Até no final termos aí os catálogos, os livros, né? Que abrangem toda a criação e até mesmo o trajeto de empresas, né, que lidam com clientes. A gente precisa criar essa apresentabilidade até o cliente. A gente precisa estar muito bem apresentado com a comunicação que o cliente está pegando em mãos ou até mesmo que ele está recebendo via celular. Então, temos que ter fotos coerentes, temos que ter imagens muito bem tratadas, né? E eu vou falar também de algumas coisas muito importantes. Eu sempre comunico, acho que os professores de publicidade e propaganda, pelo menos na minha época, na época de faculdade, não paravam de falar, gente, tem uma diferença de mandar para impressão e uma diferença de usar em tela. E eu vou mostrar aqui também essa diferença em cores, tá? Visualmente, né, falando, que realmente não pode ocorrer esse tipo de erro, principalmente no mundo do designer gráfico, que é, ele é bem precisa ser muito preciso, principalmente na área de impressão, porque senão você estraga todo o projeto. Todo o projeto mesmo. E vai perder dinheiro, vai ter que mandar de novo para a gráfica, vai ter que consertar o projeto digital e por aí vai. Beleza? Então, no escopo, quais as necessidades do designer gráfico? Temos aí o tirar fotos, né? Precisamos de fotos para poder trabalhar, né, na área de designer gráfico, não tem como fugir disso, né? Ter aquela imagem bem feita, uma imagem que faça sentido ao contexto de toda a textualização, diagramação, né? Precisaremos tratar essas imagens, criar os logos ou até mesmo reutilizar os logos caso eles já existam, né? Criar os ícones que vão nesses catálogos,
padrões de caracteres e parágrafos, porque ninguém merece, né, pegar aquele catálogo todo bagunçado. Ah, uma hora está com uma fonte X, outra hora está com uma fonte Y, ou então mudou de parágrafo, tem diferença somente na mudança de parágrafo. O título está de um jeito aqui na página de host, depois está de outro jeito em outra página. Então, precisa criar esses padrões também. E depois realizar a diagramação. Beleza? Então, antes de mais nada, como eu havia comentado, não tem como deixar de passar por isso aqui na área de design gráfico, que é CMYK ou RGB. Ou também, o mesmo que dizer, impressão ou tela, respectivamente. Então, CMYK é para impressão, RGB é para tela. Por que que existe essa diferença? Bom, a primeira questão é, uma coisa é vários canhões de luz sendo direcionados ao seu olho, ou seja, eles têm brilho, têm vida, né? Tudo que brilha tem mais contraste. E aí, quando você trabalha com impressão, você acaba perdendo essa vividez. Só que aí existem outros tipos de cores para serem trabalhados, por aí vai. Então, para o mundo do design gráfico, isso aqui não pode faltar, tá? Por quê? Principalmente na cor preta. Parece uma coisa simples, né? Ah, vamos imprimir tudo em preto e lança para gráfica. Não, não é somente isso. Tem que ter uma análise ali também de que todas as cores que estão ali como preto são realmente preto ou são uma mistura de cores que está resultando a preto, né? Então, se a gente pegar o valor preto em RGB, que é 0, 0, 0, tanto em vermelho, verde e azul, teremos um resultado aqui, uma conversão automática para a cor semíquide. Ele tem uma quantidade de 75% de ciano, 68% de magenta e 67% de amarelo. E só no fim, 90% de preto. Ou seja, é uma mistureba de cor para resultar a cor preta. Não pode ocorrer isso, porque na hora que você manda isso aqui para a gráfica, o papel ele é sempre puxado. Então, tem aquele rolo gigantesco de papel, o papel vai sendo puxado e você está injetando os 4 toners de tinta direto para fazer uma cor preta. O que que vai acontecer? O papel vai ficar encharcado, vai rasgar. A produção vai perder. Beleza? Vai encharcar, vai borrar, vai. Nossa, tem N problemas aí, somente por uma cor preta que você escolheu errado. Então, muita atenção na hora de converter a cor preta. Como está abaixo, olha lá, o preto correto seria o 0% ciano, 0% magenta, 0% de amarelo, porque você não precisa de nenhuma dessas 4 cores para gerar o preto, porque a última cor é a cor preta, que é 100%. Essa precisa ser 100%. E aí, se você for comparar também, o preto aqui do CMYK é mais claro do que o preto do RGB, porque o preto do RGB não existe canhão de luz para reproduzir. Então ele apaga como se estivesse apagando todas as luzes, tá? Então existe essa diferença também. Hoje já existe uma tecnologia que conseguiu reproduzir o 100% preto. Então acho que teve até uma confusão aí, acho que foi na Europa que pintaram uma das Lamborghinis, um monte de pessoa bateu na Lamborghini porque realmente não conseguia enxergar ela, né? Que é é uma cor que não é tida facilmente no meio impresso. Beleza? Então, essa regrinha não pode esquecer para quem é design gráfico, principalmente para esses problemas gráficos aí. E depois temos também a diferença entre aqui os dois vermelhos, os dois verdes e os dois azuis que acabam perdendo a vividez, que é a cor neon. Né? E aí acaba conseguindo essa tonalidade do RGB somente em cores Pantone. Né? Então você tem que comprar uma tinta especial, substituir um dos toners, criar uma chapa diferente e por aí vai. Tudo isso encarece a produção, né, de um catálogo, de um livro, ou seja lá o que for. Beleza? Bom, então o processo do design gráfico, como que teria início? Primeiramente, o tratamento de fotos no Photoshop. Então as montagens são todas feitas no Photoshop, trabalhadas. Ah, eu não quero essa pessoa aqui nesse gramado, eu quero ela em cima de uma montanha. Então você faz aquele trabalho no Photoshop, não precisa recortar ou deixar sem fundo, nem nada. Normalmente esse processo é feito depois. Feito aonde? No Illustrator, onde você cria logos, ícones, né? E até mesmo o próprio recorte nas imagens utilizando a máscara de recorte, tá? Ah, não, mas eu quero fazer através de um objeto inteligente no Photoshop. Beleza, sem problema algum. Mas ficaria mais leve no Illustrator. Beleza? Aí depois que você criou os logos, os ícones, aí você vai para o InDesign, onde você vai criar os padrões de caractere e parágrafo. Realizar toda a diagramação, onde você vai compilar tudo aquilo que você criou no Photoshop, tudo aquilo que você criou no Illustrator e vai inserir
dentro do InDesign. O InDesign, ele não vai trabalhar muito bem com vetores, ele não vai trabalhar muito bem com imagens, ele só vai receber esses dados. Então, ele é extremamente leve para trabalhar com livros, catálogos e por aí vai. Então, ele tem padronizações de folha de rosto, páginas mestre, né? Então, tudo isso aí fica muito mais fácil no InDesign. Enquanto a criação de logo, criação de ícones, criação de vetores, né, desenho mais vetorizados, tudo fica muito mais fácil no Illustrator. Ele é o paraíso dos vetores. Eu vejo muita gente criando vetores no Photoshop. Beleza, dá para criar. O Photoshop é um dos programas mais parrudos, né, da Adobe. Inclusive, ele consegue fazer alguns recortes em vídeo e por aí vai. Capturas, né, de, é, de tela de vídeos e por aí vai. Porque ele também recebe vídeos. Mas não é porque ele consegue que ele foi feito para aquilo, né? Então, ele é muito bom para edição de imagens, né? Mas você pode até mesmo testar depois. Você clica para abrir um texto no Photoshop, ele já vai ficar mais pesado, porque isso é para ser feito ou no InDesign ou no Illustrator, porque aí você trabalha com vetor mais livremente, beleza? Mas nada impede também do trabalho ser realizado dentro do Photoshop. E aí a gente tem, né, o famoso triângulo amoroso aqui entre os três, né, o amorzinho dos designers, que são esses três. Mas agora também temos aí o estoque, beleza? Por quê? Muitas vezes você não tem tempo de tirar foto, muitas vezes você não tem os modelos, a paisagem que você tanto quer para tirar foto. E aí você acaba utilizando o estoque aí, podendo até mesmo testar as imagens. Eu vou fazer um exemplo também no final, mais para o final, da utilização do estoque juntamente com as bibliotecas. Por quê? Todos esses softwares que eu vou mostrar aqui, eles se correspondem, né? Então, eu posso pegar, gerar um item na biblioteca da Adobe diretamente do Photoshop para passar para o Illustrator, do Illustrator para o After ou para o InDesign, por aí vai, né? Então, eles vão se conversando a partir de todo esse processo criativo. Beleza? Então, essa é a execução. Temos aqui a parte de fotografia, que pode ser substituída pelo Adobe Stock. Então, parte de fotografia, eu preciso ir em tal lugar para tirar uma foto. Não, esquece disso, né? Dependendo o seu tempo, o custo do designer para ele se deslocar e tirar uma foto é muito mais barato, vamos assim dizer, porque não tem o custo do tempo dele para ele se deslocar até algum lugar. O preço do deslocamento, preço da máquina e tudo mais, adquire no Adobe Stock. Então, você pode acabar substituindo o ato da fotografia para trabalhos de profissionais já aí dentro do Adobe Stock, beleza? E nada melhor que você também consegue introduzir essas imagens como teste no Photoshop, no InDesign, no Illustrator, né, para poder trabalhar com marcas de recorte, por aí vai. E aí, quando você fala, opa, é essa imagem, aí sim você adquire ela. Então, tem essa possibilidade também. Logo em seguida, o Photoshop trará essas imagens para processos gráficos. Você criou lá, tirou foto, ou então adquiriu no estoque. Se você está fazendo testes, né, com a imagem direto no estoque, você pode utilizar essa imagem que você baixou como teste, como um objeto inteligente e trabalhar em cima desse objeto inteligente. Porque aí, na hora que você efetivamente comprar aquela imagem, pronto, está tudo feito. Você não precisa refazer todo o processo criativo em cima daquela imagem. Não precisa fazer alteração de levels ou então de saturação, fazer bloqueio de cores e por aí vai. Não, a única coisa que você precisa é licenciar a imagem, porque o teste já está ali e já foi ativo, tá? Não pode esquecer, se o processo vai ser impresso, crie tudo em CMYK. Ah, vai ser em tela? Crie tudo em RGB. Por quê? Principalmente na foto. Na hora que ela chegar no processo gráfico, tanto no InDesign quanto no Illustrator, vai converter a imagem. E aí a pessoa vai falar: puxa vida, ela ficou tão bonita no Photoshop, estava lá em RGB, mas ela ficou tão desgastada no InDesign. Então, não pode esquecer disso. Se você vai trabalhar com a ideia de impresso, crie um projetinho para impresso. Ah, vou trabalhar com ambos. Crie um projetinho de CMYK e RGB, beleza? Para realmente não ter esse impacto tão grande aí no meio do design gráfico, tá? O Illustrator, ele vai trabalhar com a criação, né, ou até mesmo utilização de logos e ícones. Ele é o principal vertente aí de onde vai sair a parte criativa, tá? Porque é nele que saem os ícones, é dele que saem os logos, é dele que saem alguns efeitos em vetores que não vão pesar tanto na arte final, né? Então, sempre a ideia final normalmente é a impressão no design gráfico. Raramente vai ser somente na parte
de telas, tá? E ele pode receber as imagens do Photoshop. Então, ao invés de você realizar aquele recorte mais parrudo, deixar tudo em PNG e tudo mais, gera o JPG, mesmo com fundo, depois você faz o recorte no Illustrator devidamente colocado aí, a não ser que você queira algo melhor trabalhado, claro. O InDesign vai trazer todas essas informações para quê? Para diagramação. O que seria diagramação? É aquela colocação onde tem a imagem, tem o texto tem quebras, as próprias caixas de texto vão ter designs, né? Então, se você tem uma imagem redonda e você quer que o texto acompanhe essa imagem redonda, o InDesign faz isso aí com a mão nas costas, alguns cliques ali, aqui e ali você já faz essa alteração. Ele continua quadro de textos, diferente do Photoshop e do Illustrator, que não vão continuar. Então, por exemplo, se você está lá escrevendo o texto, diagramando, ou o seu redator está recebendo pelo Incopy, está lá digitando, o InDesign sabe que aqui tem uma caixa de texto e aqui tem uma caixa de texto. Na hora que essa primeira caixa de texto terminar, ele continua na segunda, né? Então ele vai realmente como se tivesse criado ali uma segunda coluna, tá? Mas aí com quadros, né, com os containers diferentes, porque o InDesign, como está escrito aqui, tem uma adequação de objetos em containers, tá? Então ele tem duas áreas do objeto, a área do container e depois o objeto. O container pode realizar recortes no objeto, assim como o objeto já pode estar recortado. Beleza? E, por fim, aqui a criação de estilos de caracteres e parágrafos. Então é tudo feito também no InDesign. O Illustrator e o Photoshop também trazem, né, essa parte de criação de estilos de caractere e parágrafo, mas o InDesign é o profissional nisso. Beleza? Show. E aí, a gente passa para digitalização e prototipagem do web designer. Então, somente recapitulando, graphic design vai trabalhar intensamente na parte de impressão. Ah, Douglas, mas eu já vi design gráfico trabalhando também, por exemplo, num catálogo digital. Sim, mas ele tem que saber quando ele precisa criar em CMYK ou RGB, porque o processo lá atrás no Photoshop precisa iniciar em CMYK ou em RGB. Beleza? Então, é aquela mesma coisa que eu havia comentado. Começou o projeto no meio, lá no Illustrator, estava em RGB, aí depois voltou para o Photoshop. Poxa vida, começou em CMYK. Você vai bagunçando todo o projeto, na hora que você perde a linha de raciocínio aí, e vai tentar voltar, você fala, vou começar do zero, porque não vai dar. Beleza? E aqui na digitalização e prototipagem do web designer é a mesma coisa. Se você tem um fluxo a ser seguido, não pode fugir dele. Principalmente na parte de você tem um cliente e o cliente faz muitas mudanças. O cliente realiza, tipo, ele vê assim e fala: Nossa, tá legal, mas poderia ser de X maneira, né? E aí a gente tem o quê? Quais as necessidades do web designer? Ele precisa adequar as imagens, adequar os logos, então aí a gente já consegue ver que vai precisar do Illustrator, vai precisar do Photoshop. Criar protótipos de site de aplicativos para aprovação, tá? Porque programar um site ou um aplicativo demora. Então, quando você dá ideia para o seu cliente de como vai ficar o projeto final, é muito mais fácil de rolar a aprovação, assim como é muito mais fácil de rolar alterações. Beleza? Então a gente tem aí o Photoshop, que é para onde a gente vai trabalhar no tratamento das imagens, das fotos tiradas e por aí vai. O Illustrator para criação e também manuseio dos logos, muitas vezes o logo já está criado, só precisa ser trabalhado em cima dele. Você pode utilizar fotos do estoque, né, nesse meio tempo. Então, esses três primeiros é igual o design gráfico. Agora já pula para a parte de programação, onde a gente entraria. Opa, até saiu um pouco errado ali. É criar protótipos de sites e aplicativos, tá? Responsivos e mobile. O que seria isso? A gente vai explicar mais para frente. E por último aí, criar sites e aplicativos responsíveis através do Dreamweaver, tá? Então, primeira parte, fotografia. Igualzinho que já comentamos. Precisamos ter uma ideia final do projeto, tem que se deslocar, tem custo e tudo mais. Muito mais fácil já migrar para o Adobe Stock. Beleza? Então, lá você faz download das imagens, ilustrações e vetores. Muitas vezes você facilita, inclusive, o trabalho
da vetorização dentro do Illustrator. Então, criação de ícones e tudo mais, você pode pegar através de uma biblioteca, né, através do próprio Adobe Stock. Beleza? E é sempre bom checar. E eu, no finalzinho, eu vou mostrar também como fazer essa checagem. Será que tem? Será que não tem? Nossa, será que eu posso usar? Talvez não. Né? Existem duas formas de fazer essa checagem dentro do estoque, gratuita e não gratuita, tá? Que eu vou estar mostrando também. Beleza? Bom, feito isso, adquiriu, tem que ser feito o tratamento diretamente no Photoshop. Aí, um ponto de atenção crucial. Quando a gente está trabalhando com algumas ações no web design, a gente tem uma gama maior do que pode ser feito, principalmente em animações, tá? Então, Photoshop trabalha com GIF? Trabalha, é uma boa. Você já começa todo o projeto criando em RGB, porque não tem como você viabilizar um site, né, num papel. Então você não precisa imprimir. Então já esquece do CMYK, não tem essa problemática no mundo do web design, beleza? E aí, logo em seguida, você vai também trabalhar com as bibliotecas da Adobe. Você vai criar imagens mais leves, não pode ser imagens pesadas. Quando se trabalha com site, o Google mesmo já fala isso, existe, né, um site do Google Optimize, porque ele lista para você melhorias que o seu site pode ter. E a principal melhoria, principalmente para o índice do Google, né, para posicionamento do Google, é a velocidade do site. Então, você não pode encher o seu site com imagens gigantescas, mirabolantes, ou então aqueles geocities que fica piscando, né? Não é porque o Photoshop pode criar os GIFs piscantes que você vai inserir no seu site, que aí você entra, parece que você está em Las Vegas, né? Você olha para lá e para cá, aquele monte de coisa piscando, horrível. Então, tem que ter essa noção de design, vai criar no Photoshop as imagens necessárias e dentro do Photoshop existe uma função que é para exportar para a web. Já está em um formato legacy, ele já é um pouco antigo, mas eu, em particular, nunca deixei de usar, porque realmente é muito bom. Ele consegue reduzir tamanho de imagens. Ah, vai usar PNG? Ele também reduz o PNG para deixar visualmente bom e também com transparência. Ah, vou trabalhar com GIF, ele também exporta para GIF. Você consegue especificar para ele inclusive quais as cores e quantas cores de GIF você vai utilizar, se ele vai ser redundante, ou seja, se ele vai ser em looping ou não, por aí vai. Né? Então, o Photoshop ele já tem uma adequação muito boa quanto ao web design. Beleza? Finalizou isso, coloca na biblioteca da Adobe. Ou seja, você pode resgatar em qualquer programa da Adobe ou até mesmo na nuvem. Ah, deu pau no PC? Não tem problema, está na biblioteca da Adobe. Está em backup, tudo mais. Então, esse fluxo não pode deixar de ser feito, porque a gente sabe que, indiferente se é Mac, indiferente se é Windows, pode dar telinha azul. Eu já vi muito Mac dando telinha azul, tá? Então, pode ocorrer. Então, sempre tenha um backup em nuvem. A Adobe disponibiliza isso gratuitamente para quem tem as licenças, né, até 1 TB em nuvem. E você já cria também um padrão de comunicação. Então, se você está fazendo trabalho para uma empresa, pô, os logos, né, a próxima etapa aqui seriam os logos, já estão no Illustrator, já está bonitinho, é só pegar, trazer para dentro do Photoshop ou trazer para dentro do XD, depois para o Dreamweaver, ele cria já as pastas e por aí vai. Né? Então, tudo fica mais fácil com o nosso as queridas bibliotecas da Adobe. Beleza? Vou até aqui então, para quem ainda não sabe, está aqui listado as bibliotecas da Adobe. Esse cara aqui não pode faltar. Por quê? Ele facilita todo o processo. E se você altera o original da biblioteca da Adobe, vai alterar em tudo, que eu vou demonstrar também depois essa realização em tempo real. Beleza? Então, novamente no Illustrator. Precisamos realizar a criação de vetores. Então, logos, ícones, padrão de comunicação, tarjas ali de apresentação da pessoa e por aí vai, né? Quando a gente fala na área de web design, temos a utilização para tela também. Então, sempre tela, sempre visual ali nos smartphones, nos computadores e por aí vai. Ele pode receber a imagem do Photoshop, assim como o processo, né, do design gráfico. Beleza? Bom, próxima etapa, Adobe XD. Não tem coisa melhor do que você criar um site sem programar. Por quê? Você ganha tempo. Mas aí que tá. Ah, Douglas, mas como assim? Eu vou criar um site sem programar? O XD, ele é para protótipos.
Não podemos esquecer disso. Prototipagem, ou seja, são testes antes da produção. Da mesma forma que empresas de carros criam protótipos para testes de segurança, né, utilidade, melhorias e por aí vai, o mesmo pode ser feito com sites. Por quê? Programar um site demora muito. Para você falar, existe uma frase que eu uso muito que dá para usar em ambos os casos. O sonho do arquiteto é o pesadelo do engenheiro, assim como o sonho do designer é o pesadelo do programador, né? Então, naquela ideia, naquela idealização do dia a dia ali, nosso, que a gente, putz, eu tive uma ideia fantástica que eu preciso fazer isso e aquilo, o site faz isso e aquilo, aí você faz tudo aquilo, o cliente aprova, vai chegar na programação, o programador fala, isso aí não funciona não, cara, não rola fazer isso aí não. Você tá imaginando coisa. Poxa vida. É complicado. Então, com a prototipagem, né, de sites e aplicativos, você consegue criar os efeitos. tran- é, Esqueci agora o nome quando você faz a migração de uma área para outra, né? Colocação de texto, como vai ficar responsivo e não responsivo no computador, na tela do celular, no iPad, deitado, em pé. Então, tudo isso você consegue deixar mais automatizado dentro do XD, que você só vai puxando, trazendo, né, das bibliotecas da Adobe, dos arquivos do seu computador, vai utilizando também fontes necessárias, e vai precisar ter essa fonte também no site lá armazenado, que na hora que carregar, eu quero que tenha a tipografia toda correta, né? Tudo isso você faz no XD. O designer consegue fazer no XD sem precisar programar, tá? Então, essa é a parte fácil, porque aí ele apresenta essa prototipagem para o programador vai testar, ele vai visualizar, né, uns gargalos de processos, ou até mesmo ele vai tentar simplificar também execuções de cliques e por aí vai, conversões e tudo mais. E ele vai falar: opa, esse efeito aqui que você está querendo dá para fazer, e esse aqui não dá para fazer. E aí sim, ele falou: opa, isso aqui dá para fazer. Beleza. Mostra para o cliente. O cliente vai ver, o cliente vai usar e ele vai falar: poxa vida, já está no ar? Não sabia. Mas eu gostaria de mudar isso, isso e isso. Aí você vai falar para ele: opa, não está no ar ainda. Isso aqui é só um teste. Você testa e fala para mim o que precisa mudar. Aí volta aqui no Web Designer, ele faz de novo as alterações do cliente, passa para o programador falou: opa, dá para fazer. Passa para o cliente. Cliente: opa, show de bola. Pode, pode lançar o site. Aí o web designer fala: opa, peraí, então eu vou passar isso aqui para o meu programador, ele vai colocar isso em código, né? E vai estar utilizável daqui X dias, porque a programação demora mais. Beleza? Então, dentro do XD você tem plugins gratuitos para emular entradas de vídeos do YouTube. Você consegue fazer as aprovações do cliente mais rápidas, né? Então tudo fica mais dinâmico, tudo gira finalmente, né? Porque é uma área bem complicada. E por fim, temos aí o Dreamweaver que vai realmente realizar a criação do site e do aplicativo. Então, mais profundamente na aplicação não, desculpa, na programação do que o XD, ele não, ele vai sair da ideia e tornar real aquilo, né? Real digital, né? Vamos assim dizer. Vai colocar o site no ar e tudo mais. Beleza? E conforme você vai criando no Dreamweaver, aí você fala: mas, pô, Dreamweaver, para mim é simples, eu posso criar isso aí no Visual Studio. O Dreamweaver, ele te mostra na sua frente como que tá ficando já o seu site. Então, ele, sem você ter um armazenamento dedicado em nuvem para processar aquilo, ou em Linux, ou em um Windows Server, ele já está processando ali por você. Então você já vê como que está ficando o seu site, como está ficando a execução. Então você trabalha com o código de um lado e o visual do outro. Esse é o principal diferencial aí do Dreamweaver. Beleza? Que é a pré-visualização, tá? Precisa sim saber programar nele. Ele não traz. Ele, por exemplo, vou arrastar aqui um item para a direita. Eu preciso saber programar que você tem que fazer um padding ou levar ele, fazer um float left, por aí vai. Sim, você precisa saber programar, tá? Não é somente clicar, segurar e arrastar, beleza? Já a Adobe já teve alguns outros programas que faziam esse tipo de execução, mas nunca dá certo. Nunca dá certo porque você vai colocar
uma máquina para fazer um trabalho de um humano, e ela vai falar: ah, para fazer isso que você quer, precisa ter tanto de padding e tudo mais. Ela trava a imagem ali, ou seja, não vai ser responsivo, tá? Qual era o software que fazia isso? Antigamente a Adobe tinha o Adobe Muse. O Adobe Muse foi substituído e foi dividido, né? O XD, né, para criar essa prototipagem do site e para realmente a criação do Dreamweaver. Mas o Dreamweaver surgiu antes do Muse, beleza? Bom, logo em seguida entramos aí no Motion Design. Esse cara aqui já, nossa, ele já causou um estardalhaço na internet. Teve um momento que todo mundo queria ser motion designer, né? Mas é é uma área, né? Uma profissão muito mais complicada. Por quê? Ela não trabalha com um ou outro software, não. Ela trabalha com diversos softwares. Ele tem que saber desde o projeto de criação lá no Photoshop até a ideia final lá no final, tá? Então, vamos dar início aí. Quais as necessidades dele? Ele precisa adequar imagens, adequar logos, lá, diferente de criar. Normalmente o motion design vai receber tudo isso aí, porque ele não vai ter tempo de sair para tirar foto ou fazer uma gravaçãozinha no final de semana, talvez, quem sabe ele teria tempo, mas durante a semana ele vai estar concentrado fazendo o seu projeto de motion design. Beleza? Motion já vem do nome, movimentação. Ou seja, normalmente o motion designer não vai trabalhar somente com imagens estáticas, ele quer animar aquilo que está sendo visto. E hoje, anúncios que estão em movimentação são muito mais visualizados do que imagens estáticas, né? Sempre foi assim. A pessoa consegue perceber uma movimentação de longe, mínima, mas se a imagem está em estático, você não vê mais nada. Ela se camufla, ela se perde, perde atenção, perde clique, perde cliente, perde tudo. Então, por isso que o motion design teve aí um crescimento exorbitante no mercado de trabalho, e também as necessidades que precisam ser aprendidas, né, no decorrer de uma profissão de motion design também são maiores. Então, criação de ícones, criar personagens, porque muitas vezes o motion designer também está encarregado a criar algum personagem, né, em questão, pode ser uma pessoa ou somente uma ilustração feita no Photoshop, no Illustrator, que vai trazer o famoso storytelling, né? Vai ter uma padronização de comunicação ali. Com quem? Com o personagem. Vai trazer histórias, vai dar continuidade à comunicação. Beleza? E por fim aí, preparar postagens de mídias sociais. Não vai ser somente aquela imagem estática, vai ter animação. Então, ele vai sim preparar vídeos mais chamativos. Beleza? Então, primeiramente, essa é uma listagem básica da Adobe para esse pessoal, fora o conhecimento final, né, de ele precisa exportar para Facebook, para Instagram e tudo mais. Então, precisa ter um conhecimento das mídias sociais também. Então, Photoshop. Ele vai tirar fotos, ele vai tratar essas imagens no Photoshop e também vai criar modelos de personagem no Photoshop. Você pode fazer tanto pelo Photoshop quanto pelo Illustrator. Ah, Douglas, qual que você prefere mais? Eu prefiro o Illustrator, porque aí eu trabalho com vetores. O Illustrator é um chuchuzinho para se trabalhar com vetores, tá? Então, não é somente aquela questão de no Photoshop fica mais bonito, mas aí na hora que você for fazer para uma tela 4K e você percebeu que você fez toda a configuração do Photoshop para um Full HD, aí você chora. Se for vetor, você não chora, mas se for uma imagem, tipo aquela caricatura bonitinha lá, aí você vai chorar, beleza? Então, mesma coisa. Do designer gráfico, mesma coisa do web designer, tem que saber o início do processo. Você não pode pular de um processo para o outro. Ah, eu vou começar fazendo pelo After. Pode começar. Começa lá pelo After. Depois, no final, você fala, o seu cliente fala, você está criando tudo em 4K, né? Poxa vida, você pulou o plano, cara. Chegou no Premiere, você vai conseguir aumentar de Full HD para 4K? Não vai. Você vai ter que fazer tudo de novo. Beleza? Então, temos aí a parte do estoque, que também tem vídeos em Full HD e vídeos em 4K. Então, tá aí um bom ponto também para se trabalhar com estoque, porque não adianta nada você ir até, não sei, tá fazendo um job que vai ter um processo dentro da Argentina.
vai lá, faz gravações da Argentina, Ponte das Mulheres, Casa Rosada e por aí vai. Gravou tudo em Full HD. E volta para lá. Ou compra direto no estoque. Beleza? Então, tudo isso tem que ver se é viável, né? O custo. Muitas vezes pode ser viável, uma cidade aqui do lado, né? Mas quando se torna mais longínqua, né, a necessidade, aí começa a complicar mais para o fotógrafo. Beleza? Aí temos o After Effects para criar os efeitos visuais, os vídeos mais imersivos, então onde vai ter mais detalhes. Com certeza vai ser mais pesado, tá? Logo em seguida temos a criação dos personagens com Character Animator, que é uma inteligência artificial da Adobe fantástica, fantástica demais, que o que ele faz? Ele reconhece a sua webcam, a movimentação que eu estou fazendo aqui, acho que eu não sei se eu estou com ele instalado aqui, eu não vou ter, teria que pôr para instalar, mas ele é fantástico para isso. O que ele faz? Ele reconhece da webcam, conforme ele utiliza o webcam e capta suas movimentações de rosto, piscadelas, você movimenta a sobrancelha, o torso, a boca, ele já vai animando o seu personagem criado no Illustrator ou no Photoshop. Como que ele sabe o que ele precisa animar? Você vai ter ações de quando sua boca está aberta, meio aberta e fechada, ações de quando seu olho está aberto, meio aberto e fechado, cabeça, tudo dividido no Illustrator. Então você vai ter lá as camadas do Photoshop ou do Illustrator, né? Desculpa. Cada camada vai ter um olho, vai ter a bolinha do olho que vai se movimentar, vai ter também especificações de boca, se ela vai estar aberta, sorrindo, por aí vai. E você deixa que a inteligência do Character Animator faça o restante por você. Então, conforme você vai gesticulando as mãos também, né? Isso é uma nova atualização do Character Animator, ele está fazendo gesticulação também, beleza? Então, tudo isso são processos que ele vai facilitar para você. E que se você fazer no After Effects, dá para fazer? Dá. Mas se você for fazer no After Effects, você demoraria horrores para animar um personagem. Porque é muito complicado de animar um personagem no After Effects na mão, tá? É bem complexo mesmo. Beleza? Então, Character Animator está aí para facilitar essa área de animação de personagens. Então, é um software bem bacana aí para se trabalhar. Depois temos Opa, esqueci de retirar aqui, não é criação de sites, desculpem-me. A Premiere, eu chamo ele de o famoso corte e costura, né, de vídeos. Normalmente quem faz um curso de Premiere percebe que está fazendo um curso de corte e costura de vídeos, que é como se tivesse que recortando e costurando tecidos. Por quê? Ele vai compilar tudo. Então, tudo que você criou no Photoshop, no After Effects, no Illustrator, no Character Animator, tudo que você vai juntando tudo, costura. Ah, não gostei dessa parte aqui do After Effects, retira. Ele vai ser muito mais dinâmico. Então, ele é a estrelinha de quem edita programas em vídeo. Estrelinha mesmo, porque ele é muito rápido. Diferente do After Effects, ele não vai ter processamentos pesados em cima dele. Ele só vai ter uma execução muito mais simples de dar play. Opa, tá legal. E tudo que ele executa, quando você dá aquele Ctrl S para salvar, né, ou Command S para salvar no Mac, ele simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Salvou. Por quê? O arquivo final de salvamento do Premiere é questão de tipo meio mega. Gente, meio mega para um filme de 2 horas é muita pouca coisa. Por quê? Ele só salva informações do que precisa ser retirado, adicionado. Ah, vai alterar a especificação de cor nesse vídeo, ali vai alterar outro. Então é muito mais leve, beleza? E depois aí temos o Audition, que é para edição de áudios, e depois o renderizar em fila. Então, novamente, vou passar rapidinho para essas áreas que a gente já viu, para não se tornar tão repetitivo, assim que já está acabando também o nosso tempo aqui. Fotografia, recomendo altamente o Adobe Stock, principalmente para a parte de captura dos vídeos em Full HD ou 4K. Photoshop vai tratar as imagens. Você pode utilizar o PNG nesse caso, porque vídeo você vai trabalhar com algo mais pesado, e ele vai necessitar do canal Alpha. O Illustrator você vai trazer logo para animação, vai trazer ícones também para serem animados no After Effects, e aí você vai entrar no mundo do Motion. O After Effects se não o principal, é um dos mais aí utilizados para o Motion Design. Por quê? Ele faz animação de tudo. Colocou alguma coisa ali, ele anima.
Beleza? E você consegue fazer uma animação mais fluida, menos fluida, direta, seca, por aí vai. Você vai trabalhar com a parte de tratamento das imagens, dos vetores. O vetor, você pode copiar, isso eu acho incrível. Você pode copiar um vetor do seu Illustrator e colar realmente Ctrl C, Ctrl V no After Effects. Ele vai reconhecer. Então esse aí já é um ponto crucial também para o After Effects. Tudo que você utiliza no Illustrator pode ser trazido diretamente no After também. Ele trabalha com câmeras 3D, então você quer fazer aquele efeito de que as nuvens estão passando lá atrás, enquanto tem um outro cenário na frente passando também, dá aquela sensação. Não sei se vocês já viram como foi executado as primeiras gravações de Charlie Chaplin. Para fazer aquilo no Illustrator é uma mão na roda, tá? O Cinema 4D Lite, ele vem gratuitamente, isso poucas pessoas sabem. Então, na hora que você tenta criar um arquivo dentro do After Effects, quer ver? Acho que eu tinha até ele aqui aberto. Na hora que você tenta criar um novo item do Cinema 4D, ele reconhece se você tem o Cinema 4D ou não dentro do seu computador. Ele vai falar: opa, você não tem, você precisa baixar. Beleza? Então você consegue trabalhar diretamente com o Cinema 4D e o After Effects junto. Ele só vai dar início a essa instalação do Cinema 4D na hora que você tenta executar o processo do Cinema 4D. Beleza? E aí ele vai criar ou não o seu projeto. Tá? Ó, aqui para mim, olha lá. Ó. Cinema 4D by Max. Adobe After Effects inclui uma licença gratuita de Cinema 4D Lite. Então, pouquíssimas pessoas sabiam disso. Tá? Dou OK e ele vai começar um processo aí de instalação enquanto eu não tenho o Cinema 4D criado. Beleza? Voltando aqui para nossa apresentação rapidinho. O render dele é mais pesado e um playback mais lento. Ou seja, na hora que você sacar o play ali e ele precisar calcular todos os efeitos que você fez, é mais fácil você apertar Enter do que o espaço. O Enter ele vai renderizar primeiro e depois ele vai dar o play, tá? Porque senão você vai ver quadro a quadro travado ali em uma diferença de 2, 5 segundos. Dependendo do projeto, vai demorar uns 30 segundos aí para você ver o próximo quadro, tá? Character Animator, como já falamos anteriormente, ele vai ter um rigging manual, porém o processo é bem intuitivo. Depois você só utiliza o webcam para fazer a gravação. Pode ser utilizado algumas DSLRs para fazer a captura da sua imagem, para ser reconhecida a movimentação, mas somente aquelas DSLRs que têm uma aplicação chamada Webcam-like, né, que ele vai emular a DSLR como uma webcam para o seu computador. Beleza? Aí, por final, o Premiere, que ele vai fazer todo o compilado daqueles vídeos criados no After Effects, em todo o processo aí. Né? Ele vai pegar tudo e vai juntar numa coisa só. Então, ele é o formador de Frankenstein. Beleza? Ele recebe os vídeos feitos no Character Animator e no After Effects, então você pode passar o projeto direto para ele, que ele recebe tranquilo. E ele trabalha juntamente com o Audition. Então você vai ter opções dentro do. Opções não. Uma opção específica que é ótima. Está lá com o vídeo aberto na sua timeline dentro do Premiere. Botão direito, se você descer lá no finalzinho, vai ter abrir áudio no Audition. E aí você já consegue editar aquele áudio específico do projeto, né, daquele filme que você gravou, que você baixou. E ele já vai direto no Audition, então ele faz essa extração do seu vídeo para o Audition, você edita no Audition, na hora que você salvar no Audition, ele já devolve para o Premiere. Então isso é fluido, você não precisa fazer nada, só botão direito, abrir no Audition, editou, salvou, já volta para o Premiere. Beleza? Então essa edição é bem fluida. E aí, dentro do Audition, você vê que já que ele é interoperável com o Premiere, ele faz uma edição de áudio, pode ser retirada de ruídos, que é muito bom. Você define o que é um ruído para o Audition, ele vai ouvir todo o áudio que tem dentro dele e vai falar, opa, retira o resto. Então ele vai retirar os ruídos, manter só o principal que você definiu. E também tem a equalização de áudios, então tornar mais robótico, ou de áudios de 1970, 80 e por aí vai, né? Que tinha aquela diferença de tonalidade nos sons. Então todos esses efeitos especiais em áudio você pode fazer tranquilamente no Audition. E, por fim, nada melhor do que colocar tudo aí, né, deixar todo o processo
depois para o Media Encoder renderizar. Media Encoder é algo bem simples, bem sucinto. Ele só vai receber os arquivos finais ou do After ou do Premiere, né? E vai renderizar para que possa ser reproduzido numa TV, no YouTube ou em algum lugar. O especial do Media Encoder é você pode criar uma fila de renderizações. Então, tipo, eu tenho aqui 30 projetos do Premiere. Todo mundo sabe que na hora que você dá play, na hora de dar o render, seu PC para. Seu PC para somente fazer o render. Então esquece do computador, esquece o que você está fazendo, vai deixar só para o render final. Então ele vai renderizando por fila, beleza? Então a gente tem o processo que vai ocasionar primeiramente no Photoshop, né? Ele vai ocorrer a criação dos ativos aqui. Pode ser utilizado o estoque tanto no Photoshop e no Illustrator, quanto no Character Meter e no After Effects, quanto também no Audition e no Premiere. Por quê? O estoque tem os ativos para cada um desses caras aqui. E ele também tem modelos prontos para o After Effects e para o Premiere. Então, eu quero efeito especial, eu quero tal coisa já pronta. Já tem no estoque. Aí depois você compila tudo e envia para o Media Encoder renderizar. Beleza? Bom, finalizando aqui, do real ao digital, com Designer 3D, ele muda um pouco o escopo, né? Não tem como deixar de falar também sobre os softwares da Autodesk, que eu vou listar mais para o final, né? Quais as necessidades? Tudo precisa fazer sentido na ambientalização. Então, se você tem uma iluminação vinda de frente, a parte de trás vai estar escura ou vai fazer uma sombra projetada mais intensa, dependendo da distância da luminosidade, e tudo mais. Precisa ser utilizado materiais em PBR, que são materiais que se aproximam ao máximo da realidade. Então, Physical Based Rendering, né? Que ele vai trazer mais esse aspecto real mesmo. Tipo, se for um vidro, ele vai ser refracionado. Então, se está vindo uma luz aqui reta nessa direção, na hora que passa no vidro, ele vai fazer uma pequena alteração, e tudo isso é calculado. Existe cálculos dentro dos materiais PBR que eu acho incrível, que ele faz todo esse trajeto da luz, ele trabalha, né, a luz de maneira automatizada. Materiais paramétricos, texturização baseada em realidade, então você precisa de algo que realmente transpareça ser real, e texturização como pintura, beleza? Então a gente tem aí esses carinhas bonitinhos da Adobe. O Dimension, ele vai tratar com cenários mais básicos. Ele pensa num 3ds Max simplificado ao extremo. É o Dimension. Por quê? Você tem uma imagem de fundo, igual a que está atrás de mim aqui, e nela vai ter uma perspectiva. Você controla somente, você não vai controlar a perspectiva da imagem, porque a imagem está ali de fundo. Você vai traçar uma perspectiva para essa imagem. Então você define uma perspectiva, né, um plano ali em Z, né, XYZ, com a profundidade, e aí você insere modelos 3D ali dentro. Colocando esse modelo 3D, você consegue adicionar adesivos ali naquele meio. Então, para que ele serve realmente? Criação de embalagem ele é fantástico. Então, tipo, antes de você produzir a embalagem, pedir para a gráfica falar: imprime uma embalagem, eu sou novo aqui no Nestlé, imprime uma embalagem aí para mim, desse jeito aqui. O pessoal da gráfica vai dar risada de você e vai cobrar, sei lá, quinhentão, somente para fazer uma embalagem em papel. Por quê? O toner de tinta vai rodar loucamente ali, tá? Então, ele é ideal para criar esses protótipos visuais, né, de um projeto final de embalagem. Porque você não precisa modelar nada, você já tem um objeto quadrado, ou então um círculo, ou então a Adobe mesmo já entrega modelos 3D, principalmente com estoque, né? E você só coloca como se fossem adesivos. Então você vai trazer ativos das bibliotecas para dentro do seu 3D. Adobe Aero, ele vai trabalhar com a parte de realidade aumentada, eu acho bem legal, mas por enquanto só existe a aplicação para iPad, beleza? Então ele vai rodar aquele seu projeto 3D criado ali através do aplicativo aéreo da Adobe, somente, ou então também nos computadores. O computador funciona zero bala, mas o ideal é a realidade aumentada ter uma relação com a realidade. E logo em seguida, temos aí a família do Substance. O Painter ele vai ficar adequado a pintar objetos 3D. Então, se você tem um modelamento de uma casa ou um portão, ou até mesmo um personagem,
Você não precisa abrir a malha dele e tudo mais. Você traz esse objeto para dentro do Painter, o Painter já vai abrir a malha para você e você pinta diretamente no modelamento. Então, é realmente um processo bem bacana para ser realizado para a criação, né, do modelamento. Aí ele cria já os mapas de height, o normal map, para fazer alteração no modelamento do objeto mesmo, para deixar ele com os bumps corretamente feitos, né, e por aí vai. Beleza? Então ele vai pintar essa malha aberta. O sampler, esse cara é genial. Você tira foto de algo real, né? Então, tipo, eu quero o fundo dessa minha parede aqui, que são tijolinhos. Na hora que você tira a foto, ele pega o padrão daquele tijolinho e ele aplica como se fosse um material. Então ele vai transformar, a inteligência do Adobe Sensei, né, que é a inteligência artificial, o nome da inteligência artificial do Adobe, vai processar essa sua foto e vai transformar em um material 3D. Ou seja, tudo que for mais escuro, ele vai mandar para baixo, tudo que for mais claro, ele vai mandar para cima, ou seja, ele vai criar relevos, ele vai criar detalhamentos e depois você consegue replicar esse detalhamento, tá? Então é bem bacana também trabalhar com o Substance 3D para criação. Por que que eu estou falando tanto do Substance 3D ultimamente? Porque eu sei o quão complicado é modelar, por exemplo, uma parede de tijolinho dentro do 3ds, dentro do Revit, dentro do Maya. Por quê? Para você modelar cada um dos objetos, vai tempo. Se você vai modelar objeto por objeto e encaixando ele, uma hora vai dar uma falha. Quando a gente fala de objeto paramétrico, ou seja, é, tanto objeto quanto material paramétrico, ele se adequa ao espaço de acordo com as proporções que você dá. Então, por isso ele é paramétrico. Então, ele reutiliza informação para ser replicado. Beleza? Quando você faz isso no material, você não precisa pedir, tipo, para modelar pecinha por pecinha. Você vai ter um plano que vai ser modelado pelo material. Por quê? O material tem informações de relevo, o material tem informações de mapa normalizado, que é aonde traz a alteração do objeto no modelamento 3D que foi feito correspondente, né, ao processo do material. Então, se o material ele tem um vinco quebrado assim para baixo, ele vai alterar o material quebrando ele para baixo também. Você não precisa modelar isso. O material vai modelar para você. Então você tem uma área reta, um plano, onde seria o piso do seu personagem, ou o piso da arte arquitetônica que você está fazendo. Você não precisa modelar tijolinho por tijolinho. Você cria um plano e aplica o material. O material faz o restante por você. Beleza? O designer vai fazer essa alteração aí através, né, do processo. Não sei se vocês já ouviram falar, eu vou tentar até abrir ele aqui enquanto estou falando com vocês. O processo do designer você tem fluxos de processamento e esses fluxos vão traçando o que realmente vai finalizar naquele material. Então você começa com um padrão quadrado, estica o padrão quadrado, replica o padrão quadrado como tiles, né, como se fosse tijolos mesmo, faz ali as deformidades e aí ele vai montando parametricamente, né, com regras ali, o seu design do material. Isso pode ser feito com tijolos ou até mesmo texturas de pele. O Stager ele vai mostrar isso para você. Então, diferente, né, dos outros sistemas do Substance, e diferente do Dimension também, você vai trazer diversos objetos 3D e vai montar a sua paisagem. Mostrando a sua paisagem, você renderiza ela com os materiais que você criou, tá? E por fim aí a gente tem a adequação dos dois softwares, dos dois principais softwares de modelamento final, né, e amostragem, que é o 3ds Max e o Maya, utilizando as três principais ferramentas aí do Substance 3D. Eu tirei o Stager, porque o Stager seria um software mais simplificado do 3ds Max ou o Maya, né, que é onde você só posicionaria os objetos 3D e pediria para renderizar. Ele não modela em si, ele só cria um cenário, beleza? Aí, somente para finalizar, uma amostragem básica do que seria o estoque, né? O estoque ele pode ser encontrado diretamente nas bibliotecas. Aqui eu estou com After Effects.
O estoque pode ser encontrado aqui. Dentro das bibliotecas, você vai acessar qualquer um das suas bibliotecas, né? Qualquer uma das suas bibliotecas que você tenha produzido dentro do After Effects, Illustrator, qualquer um dos outros softwares. E aí, aqui em pesquisa, você vai escolher o estoque. Escolhendo o estoque, você vai fazer uma pesquisa. Então, eu posso colocar aqui, digitando. Provavelmente ele vai trazer uma pessoa digitando no computador, ou uma cena, né? Digitação. Eu escolho, trago esse processo até o meu projeto. Então, eu posso clicar aqui, ó, salvar esse preview dentro do meu processo, vou salvar em HD. Então agora ele faz parte da biblioteca do Logos da Adobe. Ele está salvando esse projeto aqui e eu posso arrastar ele agora para dentro do meu After. Lembrando, ele é somente um teste, tá? Então ele sendo um teste, eu dou um play, ele vai fazer a reprodução desse vídeo que eu gostei. Alterei, fiz toda a alteração nele, finalizei, beleza. Aí sim, eu acabo clicando nesse pequeno ícone aqui para licenciar esse vídeo. Então eu vou finalmente comprar esse vídeo, beleza? Então, excluindo ele aqui rapidinho. Temos aqui também alguns outros logos. Vamos pegar o do After Effects aqui, já que eu estou com ele aberto. Cadê After Effects? Posso trazê-lo aqui para dentro. Perceba que é um arquivo do Illustrator, aqui, aberto dentro do meu After Effects. Se eu trazê-lo para dentro da minha timeline, tenho ele bonitinho aqui, com as cores originais. Mas digamos que, porventura, eu quero mudar a cor desse A e o E. Eu posso dar duplo clique, ele vai abrir o save original dele, que está no Illustrator, vai abrir o logo diretamente na minha tela, e vou alterar aqui as cores do A e o E. Vou mudar para uma tonalidade mais roxa, quase pink aqui. Alterei. Não salvei ainda, então se eu olhar aqui de novo no After Effects, está normal. Na hora que eu salvá-lo, o processo vai dar início aqui, ele vai sincronizar na nuvem, terminou de sincronizar na nuvem, volto para o After Effects, ele já está alterado. Tá aqui, bonitinho. Deixa eu até aí. Beleza? Então, esse processo de trabalhar com as coisas em nuvem da Adobe, trabalhar com as bibliotecas, facilita muito a alteração principal, porque tudo está linkado e não destrutível. Então, eu posso voltar aqui, não era essa cor. Então, Ctrl Z, salvo ele novamente, volto lá para o After, já alterou de novo. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu vier aqui e alterar, por exemplo, ele vai ser quadrado agora, aqui no cantinho. Então, fiz uma alteração na forma. Salvei, ele vai processar em nuvem, alterou, já veio para cá a alteração também. Beleza? Da mesma forma, tudo que eu tenho dentro do meu Illustrator também pode ser conversado junto com outras soluções da Adobe. Então eu posso simplesmente falar, poxa vida, isso aqui bem que poderia estar. Eu queria mexer, eu queria animar isso aqui, mas ele não veio como um vetor do After, né? Eu gostaria realmente de trazer isso como um vetor. Você pode vir aqui, ó, botão direito, criar e transformar o shape através do vetor do Illustrator. Então agora isso aqui, ó, se eu for abrir os conteúdos dele, ó, primeiro agrupamento, ó, ele já criou os vetores diretamente no meu After Effects. Muito simples a conversa de um com o outro. Eu posso animar um logo feito no Illustrator, que é muito mais fácil criar um logo no Illustrator do que no After. Beleza? Então, essa conversa que eu queria, essa conversa entre os softwares que eu realmente queria mostrar para vocês. É claro, tem diversos outros exemplos, mas aí, finalizando aqui a nossa apresentação, deixo aí à disposição de vocês. A gente hoje tem, se não me engano, três ou quatro cursos da Adobe. Dentre eles está o curso de Photoshop do Illustrator. O do Illustrator e o Photoshop estão muito legais. Estou mostrando como fazer uma montagem avançada no Photoshop, no Illustrator, como realizar criação de logos com
proporção áurea e por aí vai, tá bem bacana mesmo. Após esse webinar, a gente vai apresentar também o webinar sobre Document Cloud e mais para o final de agosto a gente vai apresentar também um webinar sobre a parte 3D, a utilização direta, né, e criação de materiais 3D com o Substance. Mas aí vai ser mais para o mundo de jogos. Beleza? Bom, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos. Espero vê-los na próxima apresentação também. E caso queira participar também das é, outras mídias sociais da MapData e também ficar por dentro dos próximos webinars que iremos realizar, só escanear o QR Code aí que você já vai encontrar todas as mídias sociais do MapData em um único lugar.